com um time completamente reserva, aliás, talvez um time de reservas mesclado com os reservas dos reservas. O Ceará conseguiu um ponto importante na Copa do Nordeste contra o Náutico lá em Recife e segue invicto na competição e agora se prepara para o Clássico Rei do próximo sábado, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre a atuação do Ceará no jogo contra o Náutico. Gostaria muito de agradecer a todo mundo que está aqui no canal do Caio Costa, meu muito obrigado. A gente está bem pertinho da marca de 11 mil inscritos. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E deixa o like também, porque é muito, muito importante para que o crescimento do canal, que o vídeo chegue a mais pessoas e a gente continue falando sobre futebol por aqui. Desde o início já se sabia que o Ceará ia com um time para lá de alternativo, né? É um time até modificado em relação àquele que jogou contra a Juazeirense na primeira rodada, que trouxe a única vitória do Ceará na Copa do Nordeste até o momento. As grandes novidades dentro da escalação: a estreia do Jean Irmer, as entradas do Caio Rafael e do Léo Rafael, né? Então, além de um time muito modificado da forma natural de jogar, jogando com a linha de 3 zagueiros, com o Janderson de ala do lado direito, o Paulo Vitor do lado esquerdo, o miolo do time completamente diferente em relação àquele que jogou contra a Juazeirense, que era formado por Castilho, Richardson e Bruninho, Barceló e Saulo Mineiro à frente. É bem verdade que o Ceará tem uns primeiros 25 minutos bem interessantes dentro desse contexto. Barceló perde uma chance incrível com 3 minutos, tem uma cobrança de falta do Paulo Vitor muito perigosa, tem um chute de fora da área do Saulo Mineiro, porque era um time que conseguia agredir no campo de defesa do adversário, fazendo o Náutico errar passes em demasia, e aí nesse curto espaço, conseguia agredir. Então os primeiros 25 minutos foram até interessantes do Ceará. Depois o Náutico começou a encontrar uma brecha pelo lado direito da defesa do Ceará, em cima das costas do Janderson e entre o Jonathan ali, era um espaço que o Náutico encontrava, e terminou o primeiro tempo ainda já jogando melhor do que o Ceará, com o Richard começando a aparecer como o grande nome da partida. No segundo tempo, isso se acentuou. O Náutico cresce no jogo, o Náutico pressiona desde o início, tem chances muito claras para abrir 1-0, para criar o placar. O Mancini precisa mexer na equipe e aumentar a estrutura defensiva do jogo, opta inclusive por montar um time com uma linha de 5 e uma linha de 4, né? Quando ele coloca o JV na partida, já tinha colocado os dois ganenses também, o Nufu e o Boateng, monta uma linha de 4 mais à frente, primeiro com o Janderson ainda do lado direito e o Saulo do lado esquerdo, depois ele inverteu esses lados, só o Barceló à frente. E mesmo assim, o Ceará apresentou erros defensivos, principalmente do lado direito da defesa, em que o JV não entrou bem, e aí nessa linha de 5, muitas vezes jogadas entre o JV e o Jonathan, talvez ainda a inexperiência de entendimento de jogo. Thalesinho, por exemplo, tem uma chance muito clara de fazer gol aproveitando aquele espaço. O Náutico realmente conseguiu agredir jogando por ali, o Ceará não conseguia neutralizar o time pernambucano atuando daquele setor. Depois o Mancini faz novas alterações para dar um sangue mais novo, traz o João Vitor, né, que é um menino que apareceu muito bem lá atrás, e agora, depois de 3 anos que estreou no profissional, voltando a ter oportunidades no time de cima. Ele até puxa um contra-ataque que faltou um passe mais qualificado para a bola chegar até o Pablo que já tinha entrado no Barceló, que hoje fez um jogo bem discreto, sua principal participação inclusive é o gol que ele perde no início da partida. O fato é que nesse contexto é um ponto a ser comemorado, né, de um jogo em que o Ceará opta, por opção dele, num planejamento que foi feito antes, de mandar um time completamente modificado a Recife, e conseguiu trazer um ponto, principalmente quando você vai chegar no final das afirmações de que o principal jogador em campo foi o goleiro do Ceará. O melhor homem em campo foi o Richard, que parece que se dá muito bem em Recife. Quem não lembra, em 21 faz um partidaço contra o Sport. A final da Copa do Nordeste ninguém precisa citar, e de novo foi peça fundamental para o Ceará não sair derrotado lá de Recife. Agora volta essas atenções do Ceará para o Campeonato Cearense, o clássico contra o Fortaleza, e trazendo consigo pelo menos essa história de ter preservado o seu time titular.
Nota positiva, acho que a estreia do Jean Ymer, para um cara que não atuou ainda na temporada, foi interessante, até onde teve gás para jogar. É um jogador brigador, para quem, como eu falei no vídeo, quando o Ceará contratou, para quem não conhece as características, é o cara que joga na frente da zaga, de muita marcação, de ser o limpador de para-brisa, de tentar articular, mas não é o cara mais técnico do mundo, mas de muita participação no jogo. Se torna uma opção, talvez não para esse jogo, mas certamente para a sequência da temporada. De positivo também o resultado. Acho que o Theo de Ricardo voltou a fazer um jogo interessante do lado esquerdo, enquanto o time conseguia construir no primeiro tempo. Foi feito tem uma jogada bem interessante entre ele, o Paulo Vitor e o Caio Rafael. E destaque também positivo, sendo discreto, mas ao Caio Rafael, que nunca tinha feito um jogo com essa intensidade ainda na carreira. Para uma primeira partida foi muito participativo, defensivamente roubando muitas bolas, sofrendo muitas faltas, ajudando o Ceará. É claro que a gente precisa ver com um pouco mais de minutagem o que é que ele vai poder entregar. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Use os comentários, diga o que você achou desse jogo desta quarta-feira à noite. E fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.